Ao Senhor e celebrando ao Senhor, né, com as nossas varoas valorosas, né, e é tão maravilhoso, né, a gente estar na presença do Senhor, amém? Amém. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 19, do versículo 1 ao 10, Lucas 19, do versículo 1 ao 10, eu vou falar nessa noite sobre como o pequeno se torna grande. Como é que um pequeno, ele se torna grande? A gente vai aprender isso nessa noite. Como é que um pequeno se torna grande? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiam a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tendo defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém? Jesus, ele estava na sua última viagem. Foi a última viagem de Jesus. Ele estava indo, na verdade, para Jerusalém. E ele ia passando por Jericó. Ao chegar em Jericó, ele ficou no cego, que é conhecido como cego de Jericó. Jericó ficava a mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém. E ele estava indo para o desfecho do seu ministério, ele ia acabar o seu ministério. E ele então entra na cidade. E quando ele vai passando pela cidade, tem um homem lá chamado Zaqueu. E é interessante que o nome Zaqueu no original quer dizer que é puro, reto. Então Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, reto. E naquela cidade de Jericó havia uma coletoria, né, onde eles tinham um posto de coleta de impostos. E Zaqueu, ele era o chefe daquele posto de coleta, né? E ele era então conhecido como publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Publicanos a gente pode trazer hoje como se fosse um funcionário público, né? Daquela época. Então ele trabalhava para o Império Romano e cobrava impostos de todas as pessoas. E quase sempre, né, os publicanos cobravam além do que era pedido pelos romanos. Então os publicanos eram tidos como alguém pecador. E o texto diz, que eu acabei de ler, que ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E nessa noite a gente vai então estar falando sobre como é que um pequeno se torna grande. E a primeira coisa que eu queria deixar aqui é: quem são os pequeninos de Deus? Em Mateus 18, eu vou ler aqui de 1 a 17, tem um texto interessante que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno.
E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-te entre ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio. Então aqui eu li esse texto para falar quem são os pequeninos. Primeiro eu queria explicar quem são os pequeninos. Os pequeninos, pelo texto, são as crianças e os que creem em Jesus. Quem crê em Jesus é pequenino. E as crianças, o texto fala que também é pequenino. E aqui eu queria primeiro deixar uma verdade, que o grande é o pequenino na sua inteireza. O grande, na verdade, é o pequeno que é inteiro. O grande é o pequenino na sua inteireza. Eu vou falar nessa noite sobre como um pequeno se torna grande. E aí eu estou querendo dizer aqui, que quem são os pequeninos são as crianças, são os pequeninos de Jesus. E quem crê em Jesus, ele chamou de pequenino. E ele disse que ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. E eu estou querendo dizer aqui a você que o grande é o pequenino na sua inteireza. Se você é um pequenino do Senhor, mas você é inteiro no Senhor, você é grande. É um pequenino que é grande. Tem um texto em Mateus 25:40 que diz assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então os pequeninos do Senhor somos nós, irmãos, que cremos no Senhor. Nós vamos aprender como nós pequeninos vamos ficar grandes, sem deixar de ser pequenino. Então como é que um pequenino se torna grande? Pegando a história de Zaqueu. Primeira coisa, que um pequenino se torna grande é quando ele fica querendo ver Jesus. O texto diz que, no versículo 3, que Zaqueu queria ver Jesus. E eu coloquei algumas coisas aqui que eu vou estar falando, talvez seja o foco maior. Zaqueu queria ver Jesus. E todo pequenino quer ver Jesus. E aí eu coloquei uma coisa aqui, irmão. Tem coisa mais singela e mais impactante do que querer ver? Tem coisa mais singela, mais simples e mais impactante do que querer ver? Zaqueu talvez estava curioso, porque ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, tinha ouvido falar que havia um cego que tinha sido curado quando Jesus estava entrando em Jericó. Mas ele queria ver Jesus. E ver Jesus é algo singelo, simples, mas é impactante. Quem olha para Jesus nunca é mais o mesmo. Quando ele conseguiu ver Jesus, ele mudou a vida dele. Então talvez foi uma curiosidade. Mas, irmãos, quando você vê, a depender do que você vê ou quem você vê, as coisas mudam. Então olhar para Jesus não é como olhar para o pastor Manício. Olhar para Jesus, quando você quer ver Jesus e você vê Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Há um texto que diz assim: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Então o pequenino do Senhor, ele tem uma vontade de ficar olhando para Jesus, que não é brincadeira. Vocês já perceberam que quando a gente não quer ver alguma coisa, a gente fecha os olhos? Mas que natural. Ou a gente esconde o rosto. Eu vou contar uma coisa que aconteceu lá no Duro. Eu entrei no banheiro para tomar banho. Eu até falei com o nosso
diácono ali que tinha um jacaré lá, tinha um calango, não é lagartixa não, tinha um calango no canto do banheiro. Aí eu entrei para tomar banho, o calango estava lá, bem cantinho. Mas o que eu achei interessante do calango é que ele estava, irmão, encolhidinho no canto do box, bem no cantinho quando eu entrei. E ele estava com a cabeça enfiada, sei lá onde, como se ele estava querendo esconder a cabeça para se esconder. E eu deixei ele lá, o diácono ele expulsou o bichinho. Eu deixei ele lá, tomei banho e ele ficou lá, encostadinho, né, bem no cantinho do box, e com a cabeça empurrada, como que assim, se eu esconder minha cabeça, ele não me vê. E você já ouviu falar que, acho que é uma avestruz, né? O avestruz, quando ele está em perigo, dizem, né? Eu nunca vi acontecer isso não, vou até olhar na internet, mas quando ele está em perigo, sabe o que é que ele faz? Ele toca a cabeça, se tiver um buraco, se eu não ver, o bicho não me pega. E que isso tem a ver? É que essa questão de querer ver é uma coisa tão simples, tão singela, mas ela é impactante, irmão. Então depende de quem você está olhando, né? Às vezes a gente não olha para Jesus porque a gente está com vergonha dele, a gente não quer encarar os olhos dele. E aí tem um texto interessante em Lucas 22, 61 e 62, diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Todo mundo sabe que quando Jesus ele foi pego, ele foi levado para ser investigado, para ser examinado, né? E Pedro entrou e ficou ali no pátio, né? E aí ele negou tal 3 vezes. É interessante que na 3ª vez o evangelista Lucas diz que Jesus olhou para ele. E quando os olhos se bateram, é como que caiu a ficha, né? Ele estava, alguns dizem que ele estava esbravejando. Seria como se fosse até um xingamento: eu não conheço o cara, tal, o que você está dizendo? Sei lá que é esse cara, né? Mas quando o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro, é como que caiu a ficha. E o que eu estou defendendo aqui, irmão, é que o pequenino do Senhor, ele tem um prazer imenso de ficar olhando para Jesus. E assim foi, né, o Zaqueu. Eu quero ver quem é Jesus. Então, a depender de para quem ou para onde você está olhando, a sua vida é afetada. Tudo que você olha, tudo que você contempla afeta você. Por isso que é muito importante a gente parar para pensar onde é que os meus olhos estão sendo fixados. Então, se eu sou um pequenino do Senhor e eu quero, na verdade, continuar sendo um pequenino que vai se tornar grande, eu preciso estar com os meus olhos fitos em Jesus. Eu tenho que querer ver Jesus. Aonde Cristo está? O texto que eu falei, né, está em Salmo 34:5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Hebreus 12:2 é assim: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Todos os pequeninos do Senhor não tiram os olhos dele. E essa é a primeiro critério, primeira coisa para que você, pequenino do Senhor, possa se tornar grande. É você não tirar os olhos de Jesus. E a gente sabe que nesses dias que estamos vivendo, a gente é muito chamado a atenção para olhar para tudo que é lá. E é importante a gente estar com os olhos, querer ver a Jesus. A segunda coisa, né, como é que o pequeno se torna grande? Versículo 4. A gente conhece o texto. Zaqueu estava ali querendo ver a Jesus, mas havia impedimentos. E um dos impedimentos era a grande multidão. E outro impedimento é que ele era baixo de estatura. Então não dava para ele ver aquela pessoa que ele queria tanto ver, Jesus. O que ele faz, a gente conhece, né? Ele sobe em uma árvore.
E aí a gente vê a segunda coisa que um pequenino que quer se tornar grande deve fazer, é não só querer ver, mas dar um jeito para ver. Ou seja, se vire nos 30, mano, mas não tire os olhos de Jesus. Se tiver que subir, suba em uma árvore. Se tiver que andar, ande. Se tiver que andar, sei lá quantos quilômetros, ande. Mas não pare. Se você quer ver, se esforce para ver, vá atrás. E aí eu coloquei uma coisa, subir numa árvore, tem coisa mais pueril. Pueril é infantil e inteligente que subir. Coisa simples. Subir numa árvore, querer ver Jesus. Subir numa árvore. Tem coisa mais infantil do que subir numa árvore, mas também inteligente. Claro, né? Se eu sou baixinho e tem uma grande multidão na minha frente, tem uma pessoa que está no meio da multidão e eu quero ver, só tem um jeito, eu tenho que me elevar, né? Eu tenho que ficar olhado de cima para baixo. E aí ele sobe em uma árvore. Eu vou repetir isso aqui: subir numa árvore. Tem coisa mais pueril. Pueril é infantil e inteligente que subir. Tem coisa mais, digamos assim, que mais mostra que você quer crescer do que subir. Por exemplo, se você é baixinho, você quer ficar mais alto, você faz o quê? Você sobe um tamanco. Você sobe, bota um sapato de 15 centímetros. Porque eu subo, porque eu quero ficar alto, eu quero ver. Zaqueu ele vai e ele sobe um negócio que algumas versões chamam de sicômoro. Sicômoro era conhecido como uma figueira brava. Ela dava um fruto que parecia com o figo, ele se assemelhava ao figo, mas não era bom, era ruim. Não era um figo bom, né? Parecia o figo, mas não era figo, era ruim. Ele subiu naquela árvore. E não sei se vocês já ouviram a expressão subir nos ombros de gigantes. Alguém já ouviu essa expressão, subir nos ombros de gigantes? É a expressão que tem na academia. E o que é que quer dizer isso, subir nos ombros de gigantes? Eu vou ler aqui, né? É uma metáfora que significa que para fazer avanços significativos é necessário se apoiar no conhecimento e trabalho de quem nos precedeu. Em outras palavras, estamos aproveitando o trabalho de outras pessoas para alcançar algo que não seria possível de outro modo. A origem é uma metáfora atribuída a Bernard de Chartres do século XII e foi popularizada por Isaac Newton em 1675, quando escreveu: se vir mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Se eu vi mais longe é porque eu subi em ombros de gigantes. Ele estava querendo dizer, eu peguei o que um monte de gente fez, né? Peguei, aproveitei e usei nas minhas pesquisas. E hoje eu estou vendo mais do que os outros, porque eu subi. Tem coisa mais, como eu falei, tem coisa mais pueril e inteligente do que subir. Quando Zaqueu, ele quis ver a Jesus, né? Era um desejo ver a Jesus, é muito importante querer ver, o pequenino tem que querer ver. Ele deu o seu jeito, subiu numa árvore, subiu em ombros de gigantes, para poder enxergar melhor, para poder fazer a diferença. A expressão transmite a ideia de que os avanços intelectuais e científicos são, na verdade, construções coletivas, onde cada um se apoia no trabalho de quem veio antes para alcançar novos patamares. Então a segunda coisa que um pequenino tem que querer, além de querer ver, ele tem que se esforçar para ver. Se você é um pequenino do Senhor, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito para você enxergar Jesus. Não basta querer, você tem que fazer. Tem muita gente que quer com toda, digamos assim, toda a força do seu coração, mas que não move uma palha. Se Jesus é o foco da sua vida, se Jesus é aquele que você quer, então você tem que fazer o que tem que ser feito para você ver Ele. E o que acontece com a gente? A gente proclama amar a Deus, amar a Jesus, querer Ele, mas a gente não dá um prego no isopor. Sabe o que vai acontecer?
Você vai ser um pequenino, mas um pequenino pequeno, não um pequenino grande. Terceira coisa que a gente vê na história de Zaqueu: como é que um pequenino se torna grande? Cedendo ou entendendo o me convém estar na tua casa de Jesus. Jesus disse bem assim: hoje me convém pousar ou estar na tua casa. Não amanhã, hoje. Tem coisa mais infantil e perfeita do que viver hoje? Por que você fica pensando no amanhã? Por que você fica projetando só o amanhã e esquece do hoje? O que importa é o hoje. É hoje, não é amanhã. Amanhã a gente não sabe se virá. Pode vir, pode não vir. Pelo menos para mim ou para você. E Zaqueu, ele entendeu isso. Jesus disse: Zaqueu, ele entendeu isso. Hoje, não é amanhã não. Eu não vou na sua casa comer amanhã não. Quero ir hoje. Hoje me convém estar na tua casa. Versículo 5 e 9. Depois Jesus disse assim: hoje veio salvação nessa casa. Não foi amanhã, foi hoje. Foi agora, veio a salvação. Aí eu vou repetir: tem coisa mais infantil e perfeita do que viver hoje? Você já viu criança, irmão? Por isso que as crianças são os pequeninos do Senhor. Já viu criança dizendo assim: papai, eu vou botar R$100 na conta poupança. Não tem que quer saber lá de conta poupança. Se você der R$100, vai comprar de bala, de, sei lá, de sorvete. Ele quer saber do agora. O 100 conto está na minha mão, né? Se ele tiver um pouco de inteligência, eu vou comprar um sanduíche, sei lá, vou comprar um bonequinho que eu quero, vou saber lá do amanhã. Então a gente tem que pegar essas coisas para que esse negócio ficar só amanhã, que amanhã se não tiver amanhã, é hoje. E Zaqueu, ele entendeu esse hoje de Jesus: hoje eu vou pousar na sua casa. Ele disse: beleza, bora lá. O pequenino do Senhor quer Jesus hoje, não quer Jesus amanhã não. Amanhã eu vou ser mais crente, amanhã eu vou amar mais o Senhor, amanhã eu vou me entregar mais a Ele, amanhã eu vou colocar meus dons e talentos na mão do Senhor. Amanhã, irmão. Os pequeninos do Senhor não ficam esperando pelo amanhã, Ele faz hoje. O que vier à tua mão para fazer, fazei hoje. Não é amanhã. Zaqueu dá lição. Jesus disse assim: eu quero pousar ou ficar na sua casa. E sabe o que Jesus estava querendo dizer com pousar ou ficar? O original quer dizer permanecer. Outros significados: não partir, continuar a estar presente, ser sustentado. Esse é o significado original do pousar. Manter, ser sustentado, mantido continuamente. É como se Jesus dissesse assim: olha, eu vou dar uma passada, mas a minha passada vai mudar a sua vida. Aleluia. Vai ser, eu vou passar, mas eu vou ficar. Eu vou passar aqui na sua casa, vou passar na sua vida, mas eu vou ficar. É isso que Ele faz com a gente. Ele passa, mas fica. Quantas vezes Deus nos encontrou, né? Ou quando Ele nos encontrou, quando a gente estava procurando Ele, ou até não, Ele estava procurando a gente se encontrou, e Ele disse: eu quero a sua vida. E parece que Ele passou, mas não passou. Ele foi e ficou. Pousou, foi embora, mas ficou. Todo pequenino tem o Senhor com ele. Tem um texto que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Hebreus 13, 7 a 15. É hoje. Zaqueu entendeu esse lance. Hoje eu vou na tua casa. Bora. Fechou. Tamo junto. Como um pequeno se torna grande. Quarta coisa, versículo 6. Celebrando os acontecimentos. Tem coisa mais espontânea e revigorante do que celebrar antes. Isso é manifestação de fé. Quando Jesus disse: eu vou na tua casa, a Bíblia diz que ele desceu com uma alegria só, mano. Não tinha acontecido nada. Tese não tinha acontecido nada. Mas ele disse: eu vou. Ele começou a fazer a festa. A Bíblia diz isso no versículo 6. Celebrar antes era um sinal de manifestação de fé. Os pequeninos do Senhor, antes de ver a Deus agir, já está dizendo: obrigado, Senhor. Glória a ti, Jesus. O Senhor vai fazer. Ele nem fez ainda, mas você já está celebrando. Os pequeninos são assim. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei quem ele é. Amém. Os pequeninos pensam assim: eu não sei o que Jesus vai fazer, mas eu sei quem ele é. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei quem é Deus. Então você celebra. O texto diz que ele recebeu com alegria, Cairo, que quer dizer ficar extremamente alegre. Quando Jesus disse: eu vou na tua casa, e diz que ele desceu rapidamente, depressa, e recebeu Jesus com muita alegria, com uma alegria extrema. Todo pequenino, né? Ele tem essa espontaneidade, e ela é revigorante em celebrar antes que a coisa aconteça. Você é um pequenino do Senhor, você precisa celebrar. Você está esperando alguma coisa? Celebre. Diga: Jesus, obrigado. Comece a soltar rojão antes de você receber a bênção, antes dele operar. Fique alegre. Filipenses 4,4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outras vezes eu vos digo: alegrai-vos. A quinta coisa: como é que o pequeno se torna grande? Desapegando-se e consertando o estrago causado. Versículo 7 e 8. Está lá a galera dizendo assim: como é que Jesus vai na casa de um pecador desse? Como é que Jesus quer esse daí? Como é que Jesus quer você? Sabe que talvez alguém aponte para você ou para mim mesmo: como é que Deus quer essa pessoa? O que é que ele tem de mais engraçado? O que é que Ivanilson tem melhor do que, sei lá, fulano de tal? Por quê? Deus quer ele. Tá todo mundo assim com Zaqueu, né? Esse é um cara safado, é um ladrão. Ele rouba, ele cobra de forma exorbitante. E Jesus vai na casa dele. Jesus se convidou para ir na casa dele. Zaqueu, quando está lá escutando aquele negócio lá, ele diz bem assim: sabe uma coisa? Eu vou dar a metade dos meus bens às pobres, e eu vou devolver a quem eu defraudei 4 vezes mais. Tem coisa mais libertadora que o desapego? Tem coisa mais libertadora do que o desapego, que a gente vê até novela: desapega, desapega. Os pequeninos do Senhor não estão presos a nada nesse mundo. É isso que Zaqueu está nos ensinando. A conversão dele começou a evidenciar umas coisas que só tem quem é de Deus. Quem é de Deus nesse mundo não está apegado a nada desse mundo, irmão. Foi isso que Zaqueu, a mensagem ali é essa: não está apegado a nada. Se você é um pequenino do Senhor, você sabe que aqui não tem nada seu fixo para sempre. Tudo aqui vai se acabar. Com você ou sem você, vai se acabar. Então pare de grudar-se com unhas e dentes nas coisas. Zaqueu disse: sabe uma coisa? Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Jesus não mandou, irmão. Ninguém mandou. Ele sacou, né? Eu vou ficar nada agarrado no negócio de dinheiro.
E eu vou, ainda mais, eu vou devolver. Tem coisa mais, como eu falei, libertadora que o desapego. Tem coisa mais unificadora que o conserto. O conserto é uma coisa que unifica. Você já quebrou alguma coisa e era uma coisa que podia mesmo ser consertada? O conserto, ele unifica. O negócio quebrado, separa, desfaz. O conserto junta, né? E ele vai então consertar a vida dele, né? Chama de restituição. Ele diz: eu vou devolver 4 vezes mais, que era um critério da lei. Quando roubavam por exemplo, uma ovelha, o cara tem que devolver 4 ovelhas. Se roubasse um boi, devolvia 5 bois por um que roubou. E ele disse assim: eu vou devolver 4 vezes, eu vou ficar dentro da lei, eu vou devolver, eu vou consertar. Quem é pequenino do Senhor, conserta as suas paradas. Você quebrou o quê? Conserte. Se você é um pequenino do Senhor, conserte, porque isso vai fazer você se unir de novo. Conserta. É interessante como a Bíblia foi escrita, irmão. Aí se você lê Lucas, você vê que no capítulo 18 fala de um jovem muito rico. Cara muito rico. Capítulo 18. E esse rapaz era jovem, ele era rico, ele tinha tudo e um pouquinho mais, né? Era perfeito, cara. O cara era perfeito. Quando ele encontra com Jesus, Jesus diz bem assim: tudo bem, você é perfeito, você é um cara, eu amo você, só que falta uma coisinha. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você me siga, eu vou te dar uma herança lá no céu. Sabe o que ele fez? Foi-se embora. Aí vem Zaqueu. Então, no versículo capítulo 18 fala do jovem perfeito e rico. No capítulo 19 fala do homem imperfeito, mas também rico. No capítulo 18 fala do jovem perfeito, dominado pelas coisas. No capítulo 19 fala do homem imperfeito, que passa a dominar as coisas. Aleluia. Os pequeninos do Senhor não são dominados pelas coisas, Ele domina as coisas. Tem coisa mais libertadora do que essa? De que você ou eu nós não sermos dominados pelas coisas, mas dominar as coisas. Aleluia. Toda vez que as coisas dominam a gente fica escravo. A gente fica escravo. Toda vez que você desapega das coisas, eu estou falando para você sair jogando fora, né? Estou falando de desapego. Isso não tem tanto valor para mim. Como o pequeno se torna grande, a sexta e última coisa, irmão. Versículo 9 e 10. Se entregando a quem pode fazer. A gente vê que Zaqueu faz tudo isso, né? E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. E depois Jesus fala bem assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem coisa mais confiante que se jogar. Zaqueu, ele se entregou a Jesus totalmente. Aquela obra que Cristo fez na vida dele, ele se pulou de cabeça. E eu coloco aqui: tem coisa mais confiante que se jogar, acreditar no outro. Zaqueu, ele acreditou piamente em Jesus. Zaqueu, ele não ficou com dúvidas. Ele acreditou mesmo e ele se jogou de cabeça. Eu quero lá saber, não sabe mais de nada, eu quero saber dele. E o pequenino, ele confia, acredita. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas incrédulas, ou crédula em tudo, que é a mesma coisa que não crê em nada. Quem crê em tudo não crê em nada, irmão, sabia? Se você crê em tudo, você não crê em nada. Então a gente está vivendo um tempo de pessoas que tem uma incredulidade, que não confia mais em ninguém, nem em Jesus. Zaqueu, pela atitude dele, ele confiou plenamente no Senhor. Jesus chega e diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar é zeteo.
Zeteu, sabe o que quer dizer? Procurar a fim de encontrar. Jesus veio buscar, mas ele veio buscar a fim de encontrar. Quando Jesus vê um pequenino dele em cima de uma árvore, dentro de um buzu, sei lá, numa boca de fumo, quando Jesus vê um pequenino dentro da igreja, quando Jesus vê um pequenino, sei lá, em cima de uma moto arroiando, quando Jesus vê um pequenino dele, talvez no São João, quando ele vê um pequenino dele lá, e o pequenino dele está lá, mas ele queria estar em outro lugar, queria Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai buscar ele até encontrar. Aleluia. Jesus ele fala, eu, o Filho do Homem, vim para buscar, e buscar é buscar até encontrar. Aleluia. Se você é um pequenino do Senhor, a boa nova que eu te dou é que Jesus vai te achar. Aleluia. Ele vai te achar. Se você é um pequenino e você está entendendo a mensagem, ele vai te achar. Glória a Deus. Ele te acha no meio da multidão. Te acha apesar da multidão, independente da multidão, ele te acha. Independente dos gritos, independente do alvoroço dos outros. Se você é de Deus, ele te acha. Se há um coração desejoso em ver Jesus e faz tudo para achar ele, ele te acha primeiro. Que a pergunta que a gente faz, quem estava procurando quem? Quem é que estava atrás de quem? Era Zaqueu atrás dele ou Jesus já estava atrás de Zaqueu? Por que carga das águas Jesus teve que passar por Jericó? Na última viagem para Jerusalém já estava fechando o ministério dele. E quando ele o encontra em cima de uma árvore, ele diz, Zaqueu. Ele não disse, ei rapaz, ô coroa, ô baixinho, ô safado, publicano. Ele disse, Zaqueu. Zaqueu, você lembra que eu falei que é puro? Zaqueu quer dizer reto. E aí Zaqueu, pense, o mal que deu na cabeça dele. O cara está me chamando de puro, né? Porque me botaram o nome de Zaqueu. E quer dizer puro, reto. Eu um errado desse. Jesus diz, o texto diz, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quem estava procurando quem? Era Zaqueu ou Jesus estava procurando Zaqueu? Era Jesus que estava procurando Zaqueu, não era Zaqueu que estava procurando Jesus, não. E aí ele disse, o Filho do Homem veio buscar, ou seja, procurar a fim de encontrar e salvar. Salvar é sozo. E sozo quer dizer manter são e salvo. Resgatar do perigo e da destruição. Aleluia. Eu vim salvar. Eu vim resgatar do perigo e da destruição. Eu vim para manter eles são e salvo. Aleluia. Jesus ele veio para manter a gente são e salvo. Amém. Aleluia. Tem um texto e a gente vai para a conclusão. Em Lucas 9, do 54 a 56, diz assim: Jesus ele vem com os discípulos e ele estava querendo fazer uma pousada, né? Numa cidade samaritana. Ele queria pernoitar lá. E aí ele manda os discípulos na frente, Tiago e João. Quando chegam lá, os pessoal lá daquela cidade samaritana percebeu que aquela turma estava indo para Jerusalém. E os samaritanos e os judeus, eles estavam brigando a vida toda. Então os cabras disseram, aqui não quero você não, nem você nem seu mestre, pode-se embora. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvá-las. Jesus ele não quer destruir a gente, ele quer salvar a gente. Não deixe nunca nem a vida, nem Satanás, nem a religiosidade, seja lá o que for, tentar trazer isso para a sua cabeça, de que Jesus ele quer fazer mal a você, ele quer fazer bem. Amém, aleluia. Todo mundo diz, ele não presta, ela não presta, que nada não dá nada, essa pessoa não é nada. E Jesus dizendo, é reto, é puro,
É Ele que eu quero. É esse pequenino mesmo. É esse que ninguém dá nada. É esse pecador, é esse que eu quero. Jesus quer salvar a gente. Então como é que um pequeno se torna grande? Querendo ver quem é Jesus. Eu coloquei subir numa árvore. Tem coisa mais pueril e inteligente que subir, dando um jeito para ver. Tem coisa mais singela e mais impactante do que querer ver. Diz o contrário aí, né? Curiosidade, mas a depender do que ou quem você vê. Mudei sua ordem aí. Como o pequenino se torna grande, cedendo ou entendendo o que me convém hoje de ir na sua casa. Tem coisa mais infantil e perfeita do que viver o hoje. Quarto, celebrando os acontecimentos. Tem coisa mais espontânea e revigorante que celebrar antes. É uma manifestação de fé. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei quem ele é. Quinto, desapegando-se, consertando o estrago causado. Tem coisa mais libertadora que o desapego. Tem coisa mais unificadora que o conserto. Sexto, se entregando a quem pode fazer. Tem coisa mais confiante que se jogar, acreditar no outro. Zaqueu, puro, reto. O homem sem Deus e o homem com Deus. O homem sem Deus, ele busca ser grande pelas suas próprias forças e pisando nos outros. Zaqueu, ele era um dos mais ricos, se não o mais rico daquela cidade. Sabe como ele conseguiu? Pisando nos outros. Ele conseguiu roubando. Ele era grande, né? Mas ele era um grande que fazia tudo errado. O homem que é de Deus, ele busca ser um pequeno, mas é um pequeno inteiro, sabendo que se o for, já será grande o bastante. Se você é pequeno de Deus, mas se você for inteiro com Deus, sabe, você será grande. E eu quero encerrar dizendo uma frase: se formos tudo que Jesus planejou para nós sermos, na verdade, seremos gigantes. Aleluia. Se você e eu, nós formos tudo que Jesus planejou para a gente ser, nós seremos gigantes. Aleluia. São os pequeninos que serão gigantes. Nunca cresceremos diante dele, mas seremos gigantes na terra. Eu queria que você, pequenino do Senhor, tomasse a posição hoje de querer ver Jesus. Amém. E dê os seus pulos para achar ele. E quando você for dar os seus pulos, ele vai achar você primeiro. Amém. Pare de viver no amanhã e viva o hoje. Pare de viver para amanhã. A gente faz tanto plano para amanhã. E nem sempre amanhã virá. Receba ele hoje na sua casa. Receba ele hoje na sua vida. Amém. Você poderia ficar em pé, mas para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que os pequeninos têm tudo a ver com criança, né? Se depois você pensar um pouquinho, quem é pequenino tem tudo a ver com criança. Por isso que Jesus chamou as crianças de pequeninos e chamou os crentes de pequeninos. Porque o crente que deixa de ser como criança, ele não herdará o reino dos céus. E a gente, quando cresce, a gente fica cheio de ideias, cheio de nó pelas costas. A gente não responde mais prontamente aos chamados do Senhor, aos convites dele. Queira sempre diante dele ser pequenino. Amém. Diga assim: eu quero ser sempre o seu pequenino. Eu quero confiar no Senhor sem questionar. Eu quero acreditar. E eu quero celebrar antes das coisas acontecerem. Como uma criança que o pai diz: eu vou te dar isso, quando ele já faz maior festa. Vai me dar, nem chegou, mas vai me dar. O pai disse que vai me dar. Ele disse que vai me dar, né, sei lá, uma bicicleta. Eita, a gente celebra. Já dizendo, se o pai falou, ele vai cumprir. Pequenino do Senhor, pequenina do Senhor, diga a Deus hoje: Deus, eu quero ser um pequenino inteiro nas suas mãos.
Eu quero confiar no Senhor. Amém. Pai, a gente quer dizer só obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos achado. Obrigado por ter nos achado. Muito obrigado por ter nos achado. Obrigado, Senhor, por colocar dentro da gente essa alegria de crente, essa alegria de ter o Senhor em nossa vida, em nossa casa. Senhor, às vezes, muita coisa quer roubar da gente a alegria, como a Bíblia diz, da salvação. Quantas coisas, ó Pai, ficar tentando chamar a atenção da gente, prender a gente, para roubar, Deus, a alegria, Deus, a alegria de ter o Senhor na nossa vida, na nossa casa. Existe coisa melhor do que ter o Senhor na nossa vida, na nossa casa? Existe coisa melhor? Não há. Se a gente quer nessa noite aqui, diante da mesa do Senhor, que vamos cear daqui a pouquinho, Senhor, nós queremos fazer esse compromisso, consertar. A gente, como Zaqueu, disse, eu vou dar tudo a metade, eu vou jogar a metade lá, eu vou dizer, Deus, eu entrego aos pobres, eu me desapego e eu quero, Senhor, consertar o que eu quebrei. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou consertar e eu vou procurar ser justo, porque eu quero o Senhor na minha casa. Querido e querida, Deus está na sua vida, na sua casa. Deus está na sua vida, na sua casa. Não só na sua vida, mas eu estou repetindo, na sua casa. Deus está na sua vida e na sua casa. Pense que pessoa ilustre, que pessoa maravilhosa, que Ele decidiu estar na sua vida e na sua casa. E Ele disse, eu vou, mas vou para ficar. Mesmo que eu passo, mas fico. Ó Deus, obrigado como nós ouvimos aqui, o Senhor foi, mas mandou uma pessoa igualzinha ao Senhor, teu Espírito Santo, que está em nós e conosco. E nessa noite, Senhor, nós queremos sim desfrutar da sua presença, celebrar, nos alegrar. Ó Pai, em nome de Jesus, ter uma alegria extrema. Ó Pai, eu quero, Deus, eu quero que meus irmãos também sintam de dentro para fora uma alegria extrema. Alegria da salvação, Senhor, alegria de ter sido achado pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Em nome de Jesus, eu quero ministrar, Deus, sobre a vida dos meus queridos irmãos e irmãs, os pequeninos do Senhor, que eles, ó Pai, recebam dessa alegria, o óleo da alegria que estava sobre Cristo, esteja sobre cada um, Senhor. Alegria de ser de Deus. Aleluia. Independente dos murmúrios dos outros, a alegria de ser de Deus. Tenha certeza dessa convicção de que somos do Senhor. Somos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus queridos irmãos e minhas irmãs. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Obrigado, Jesus, por estarmos essa noite aqui celebrando a morte, mas também celebrando, Senhor, a sua ressurreição, Senhor. Muito obrigado, eterno, em nome de Jesus. Amém. Vocês sentam, as nossas queridas irmãs vão louvar o Senhor e depois a gente vai cear.